Hoje a gente vai fundo numa obra bem provocadora de um grande filósofo brasileiro, Mário Ferreira dos Santos. O livro dele, que foi publicado depois que ele faleceu, se chama Brasil, um País Sem Esperança. E olha, mesmo tendo sido escrito décadas atrás, a análise dele nos faz pensar muito sobre o nosso país hoje. Então, vamos lá. A pergunta que guia toda esta nossa análise é o próprio título do livro, uma questão que ecoa forte até hoje. Afinal, o Brasil é um país sem esperança? É importante lembrar que tudo o que a gente vai ver aqui parte da visão do autor, tá certo? E para a gente entender o raciocínio dele, o contexto é tudo. Ele escreveu isso por volta de 1964, 1965. Naquele momento, ele sentia que o Brasil vivia uma crise profunda. Ter essa época de grande turbulência em mente é chave para sacar a perspectiva dele. E antes de responder de cara à pergunta sobre o Brasil, o Mário Ferreira dos Santos faz algo bem interessante. Ele dá um passo para trás. Primeiro, ele constrói uma base filosófica sobre a nossa própria natureza humana, um princípio que vale para todo mundo e que vai ser o alicerce de todo o argumento. A chave para entender o pensamento dele está neste conceito, inseguritas. Para ele, a insegurança não é um defeito, muito pelo contrário. É porque a gente é deficiente, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva, que essa insegurança vira o grande motor que nos empurra para frente, que nos faz criar, progredir e buscar segurança. E esse ponto aqui é fundamental. Diferente dos outros animais, que agem por puro instinto, a nossa falta de certezas, a nossa inseguritas, nos força a usar a cabeça. A gente é obrigado a pensar, a planejar, a desenvolver inteligência para conseguir dominar o ambiente e resolver os problemas que aparecem. Mas como é que a gente sabe se está progredindo? É aí que entra outro conceito do autor, a tímese parabólica. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É a nossa capacidade de imaginar um ideal de perfeição, a justiça perfeita, a beleza perfeita, e comparar a nossa realidade com esse ideal. É essa comparação que nos deixa julgar as coisas e, mais importante, nos inspira a querer melhorar. É daqui que brota a esperança. Certo. Se a insegurança é a nossa condição básica, qual é a resposta que o ser humano dá para ela? Vamos avançar para ver como a esperança entra nessa história. Não como um sentimento qualquer, mas como uma virtude essencial. E atenção aqui, porque o conceito de esperança para o Mário Ferreira dos Santos é bem específico. Não é ficar sentado esperando as coisas caírem do céu, não. É o desejo forte por algo que é difícil, que dá trabalho, mas que é possível de alcançar. E o ponto crucial é, essa esperança exige ação, exige esforço. Só que, como toda virtude, a esperança precisa de equilíbrio. Então a pergunta que não quer calar é: e o que acontece quando ela sai dos trilhos, quando ela vira falta ou excesso? E é exatamente isso que a gente vê aqui. A esperança tem dois vícios que a corrompem. De um lado, o desespero. É quando a gente acha que algo é impossível e simplesmente desiste. Isso leva à paralisia. Do outro lado, tem a presunção. É acreditar que uma coisa difícil vai ser fácil, que vai acontecer sem esforço. E o mais curioso é que a presunção, assim como o desespero, também leva à inação, à paralisia. Ok, com essa base filosófica bem montada, o autor finalmente vira a lente dele de novo para o Brasil para fazer o seu diagnóstico. E a conclusão a que ele chega, olha, pode surpreender bastante gente. Então, aqui está o pulo do gato da obra dele. Para o Mário Ferreira dos Santos, o grande problema do Brasil daquela época não era o desespero, não era a falta de esperança. Era justamente o vício oposto. O excesso de uma esperança passiva, de uma esperança preguiçosa, a presunção. E para ilustrar bem essa ideia de presunção, o autor usa um ditado que todo mundo conhece e que, segundo ele, resume perfeitamente essa mentalidade. Deus é brasileiro. Sabe, aquela crença de que, no fim, tudo se resolve sozinho, que as coisas vão dar certo de algum jeito sem precisar de muito esforço ou planejamento da nossa parte. Tá, mas de onde viria essa tendência à presunção? O autor analisa 3 fatores principais. Primeiro, a natureza do Brasil, muito rica, o que facilitou a vida, mas também gerou uma falta de planejamento. Segundo, o povo, com uma capacidade incrível de improvisar, mas também com uma tendência à indisciplina. E por último, as elites, que na visão dele muitas vezes se preocuparam mais com seus próprios interesses do que com o destino do país como um todo. E quais são os resultados práticos dessa mentalidade de presunção? O autor lista uma série de consequências que nascem dessa esperança passiva. A preguiça, a inércia, a falta de planejamento nacional, a mania de gastar o futuro antes da hora, a espera por soluções milagrosas e, claro, uma porta aberta para a demagogia.
Ok, depois de um diagnóstico tão duro, qual seria a solução? Para onde o autor aponta? Vamos então para a parte final desta análise para descobrir qual é a resposta dele. E, assim, a gente volta àquela pergunta do início. A pergunta que dá nome à obra e que motivou toda essa reflexão. Afinal, Brasil, um país sem esperança? A resposta dele é direta, categórica. Um sonoro não. Mas, sempre tem um mas, né? Existe uma condição fundamental para que essa resposta positiva se sustente. E a condição é essa, uma transformação profunda de mentalidade. É preciso abandonar a esperança passiva, a presunção, e abraçar uma esperança ativa, que é uma virtude. É sair do esperar que as coisas aconteçam para o agir para que as coisas aconteçam. É trocar a confiança boba, sem esforço, pela confiança que se baseia na ação e no mérito. E como é que se faz isso na prática? A proposta dele é um caminho de aprender fazendo. Primeiro passo, chamar o povo para a responsabilidade das coisas públicas. Segundo, implementar formas de democracia mais diretas e cooperativas. E terceiro, entender que civismo não se aprende em livro, se aprende na prática, no dia a dia, mesmo que seja errando. E essa analogia que o autor usa é perfeita para fechar a ideia. Ele diz: a criança não aprende a caminhar, senão caminhando. Precisamos ensinar o povo brasileiro a caminhar e ele não poderá aprender a fazer isso, senão fazendo. Ou seja, é a prática que leva ao aprendizado. É bom lembrar que essa análise do Mário Ferreira dos Santos é lá de 1965, quase 60 anos atrás. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a gente trouxer essas ideias para o Brasil de hoje, quais seriam os nossos desafios e, mais importante, quais seriam as ferramentas que a gente tem para construir essa esperança ativa que ele tanto defendeu?